Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos apropriamos da geografia para pensar o mundo. Hoje seria a sequência, na verdade, de um vídeo dedicado a explorar alguns dos meus últimos escritos que estão nesse livro aqui, né? Geopolítica Crítica, né? Ensaios para uma Geopolítica Crítica, onde eu busquei constituir algumas novas bases, né, a partir de ensaios, constituir algumas novas bases epistemológicas, ontológicas, para que a gente possa pensar um pouco o que é a geopolítica numa perspectiva crítica. E aí já expliquei um pouco para vocês como é mais ou menos a ideia do livro, qual que é a ideia por trás do ensaio, por que que esse termo crítica aqui aparece, comentei um pouco sobre a capa, contra a capa do livro, já conversei algumas questões com vocês hoje, eu queria fazer, como eu já avisei, uma leitura estrutural de um dos capítulos que tenta estabelecer alguns limites para a gente pensar alguns conceitos, né, como território, lugar, né? Então, hoje seria um vídeo então dedicado a isso, né? O capítulo 3 desse livro aqui, O Fio da Geopolítica, onde vamos então, através de uma leitura estrutural, tentar identificar algumas ideias. É claro que é muito privilegiada essa minha leitura estrutural, porque eu que escrevi, né? E é bom relembrar, mesmo eu tendo escrito, ao proceder, segundo essa leitura estrutural, eu não darei conta de trazer todos os elementos, né? Tem muitos elementos em cima desse texto, né? Para você conseguir mobilizar tudo, absolutamente tudo que foi pensado na hora dessa construção, é complicado. Então, algumas coisas ficam de fora, mas o essencial, né? A base elementar dessa discussão eu pretendo fazer com vocês. Então vamos lá, capítulo 3, o fio da geopolítica. Então começamos aí a leitura. Seria um erro resumir a geopolítica a dois pensadores. Assim sendo, tomemos um princípio básico. As guerras que observamos na contemporaneidade levam em consideração três fatores fundamentais: a posição estratégica dos territórios, a localização de recursos naturais estratégicos e os investimentos econômicos. Em outras palavras, a dinâmica do capital, né? Aqui, esse capítulo ele vem logo na sequência do capítulo 2, onde eu discuto um pouco o Mackinder e o Spykman, né? Eu tento discutir um pouco como existe uma diferença substancial entre esses dois pensadores que são clássicos para a geopolítica, no fato de que o Mackinder ele se propõe realmente a fazer uma geopolítica é, com viés mais crítico do que o Spykman, né? O Mackinder ele consegue mobilizar um conjunto de elementos numa geopolítica que não é uma geopolítica cujo fundamento final da sua existência é a defesa dos interesses de um Estado, como, por exemplo, é o Spykman, né? Então, há como considerar uma diferença fundamental no Mackinder, que tem um pensamento muito autêntico, né, e baseado num sentido crítico, enquanto o Spykman está muito restrito à lógica de poder estadunidense, ele está mais preocupado em servir o seu Estado. É uma diferenciação muito importante, porque mais à frente no livro eu vou diferenciar geopolítica crítica de geopolítica clássica, entre outros aspectos, pela teleologia, o fato de que a geopolítica crítica não está comprometida com os interesses de um Estado. Ela pode até se interessar em algo desse tipo, mas, no geral, o telos dela é o telos da teoria crítica. E se é o telos da teoria crítica, ela só pode se associar ao Estado como um elemento estratégico em determinados momentos, mas sua ideia é a superação do próprio Estado, né? E o fundamental dela é o quê? A felicidade dos homens e a efetivação concreta das possibilidades de realização dessa felicidade, né? Que é uma discussão que está lá no Marcuse, o homem unidimensional, que é um princípio de teoria crítica que eu utilizei para pensar essa geopolítica. Então, eu estou, de certa forma, continuando em conversa com o capítulo 2, mas como veremos, vai variar aqui o conjunto das questões. Cometeríamos um grande erro em pensar que, neste instante, estrategistas estadunidenses estão se reunindo em salas secretas, pensando em como podem dominar o mundo, segundo o pensamento de Mackinder e Spykman. De fato, em alguns momentos isso pode até ocorrer, mas não é isso que guia o pensamento estratégico estadunidense. Na verdade, seria até mesmo um erro conceber um pensamento estratégico estadunidense, como se os Estados Unidos funcionassem num bloco único e homogêneo. Então, isso daí é uma grande bobagem, né? Quer dizer,
Muitas vezes a gente, estudando esses teóricos da geopolítica, como Mackinder ou Spikeman, que são os dois que eu uso como exemplo aqui, a gente tem muito essa noção de que há realmente ali um imperativo desses pensadores para as estratégicas formuladas no interior da geopolítica estadunidense. E de fato tem. Só que assim a gente conceberia um bloco muito homogêneo. No interior da geopolítica estadunidense, a gente tem várias tendências, né? Da qual, por exemplo, as duas grandes principais seria a escola do isolacionismo e a escola do intervencionismo, né? Existe toda uma escola geopolítica dedicada à ideia de que é melhor não se meter nos assuntos do mundo, que é uma escola que é a predominante, pelo menos até o final da Segunda Guerra Mundial, e que convive hoje com uma escola intervencionista que vai ganhando mais potência a partir dos anos 80 em diferentes embates, né? E às vezes uma predomina sobre a outra, e não de uma forma tão sistemática e institucionalizada, mas a partir de uma série de debates e de confluências de poderes que às vezes dão vazão a uma coisa ou a outra. Mas não um pensamento extremamente, vamos dizer assim, coordenado e organizado, no sentido de que existem conflitos de interesses. E por vezes essa geopolítica, a última coisa que ela vai pensar é no Mackinder e no Spikeman. Apesar de serem bases fundamentais de um pensamento estratégico, eles não consolidam a base como uma base única de visão de mundo. Existe, influencia, mas não é a base única e muitas vezes cai em contradição, né? Então, os Estados Unidos não é um bloco homogêneo e nem sempre são esses os pensadores que vão ser mobilizados para pensar essas teorias, né? Em meio aos diversos clãs da política estadunidense, todo tipo de pensamento surge. Mas então, qual seria a validade do pensamento de Mackinder e Spikeman, né? Qual é a importância desses dois? O fato é que não é preciso que os Estados Unidos sigam o pensamento de Mackinder ou Spikeman. No conjunto de sua doutrina de defesa nacional, de fato, os dois pensadores são muito influentes. Mas mesmo que fosse o caso que os estrategistas estadunidenses desconhecessem completamente esses dois autores, haveria ainda alguma importância em seus escritos. Então, quer dizer, mesmo que fossem totalmente desconhecidos, eles ainda teriam algum tipo de importância sobre o que escreveram, né? Devemos compreender que não é apenas pelo fato de que Mackinder ou Spikeman escreveram sobre o Heartland e o Himmland, que são essas duas teorias, né? Para a gente lembrar, o filósofo inglês Halford Mackinder, ele tem a teoria do Heartland, né? Que é uma teoria a respeito de uma região no interior da Ásia, cuja a conquista daquela região determinaria a conquista do mundo. Né? Não há um tempo aqui para eu explicar, a teoria do Mackinder é muito extensa, vocês têm o livro inteiro dele já traduzido, disponível para vocês, que é o Ideais Democráticos e Realidade. Né? E o Spikeman vai desenvolver a teoria do Himmland, que na verdade é uma região na borda desse coração da Ásia, que para o Spikeman seria mais importante que o próprio coração da Ásia, o próprio Heartland, né? E para o Spikeman também, né? Então, o conjunto do que seria o Sudeste Asiático, né? A Ásia Central e a Europa constituiria essa borda, né, de países que constitui então o Himmland do Spikeman. E para o Spikeman, aquele que domina o Himmland, domina o mundo, né? Enfim, daí vem todos os interesses estratégicos estadunidenses a respeito daquela região. Também o livro dele está traduzido, né? Eu acredito até que eu tenho ele aqui, ó, para mostrar para vocês, a Geografia da Paz. Tá aqui, ó, tá traduzido. Para vocês tentarem, claro, esse é um livro póstumo do Spikeman, né? O Spikeman escreve esse livro aqui de maneira póstuma. Na verdade, é publicado de maneira póstuma, inclusive porque os seus alunos vão reunir uma série de escritos, inclusive completar algumas partes, né? Esse daqui é um resumo da teoria do Spikeman, né? Mas eu iria sugerir a leitura, na verdade, os Estados Unidos frente ao mundo, que não sei se isso já foi traduzido por português, mas a gente tem uma versão em espanhol, inclusive na Universidade de São Paulo. Quem tiver interesse consegue acessar isso lá na biblioteca, na Florestan Fernandes, na Faculdade de Filosofia, vocês conseguem ter acesso também, para entender um pouco melhor o pensamento do Spikeman, né? Então, devemos compreender que não é apenas pelo fato de que Mackinder ou Spikeman escreveram sobre o Heartland e o Himmland que os Estados Unidos pensaram em intervir nessas regiões. O que Mackinder fez foi apenas revelar um fato que já condicionava a geopolítica internacional, o que possibilitou reações estratégicas mais precisas. Ao passo que a teorização de Spikeman instrumentalizou meios de intervenção mais localizados para os Estados Unidos, ou seja,
mesmo que nunca o Mackinder ou Spikeman tivesse escrito alguma coisa, o fato é que a existência dessas regiões são existências dadas pela geopolítica mundial. É perigoso aqui que eu seja interpretado até como um determinista, mas não é isso. Talvez se aproximasse um pouco de uma visão de condicionamento do espaço sobre o homem, né? Por medo de cair muitas vezes nessas teses que, na verdade, não são nem teses da geografia, né? Que são teses criadas por um historiador, Lucien Febvre, né? Que vai dizer que o pensamento do Lablache é possibilista e o pensamento do Ratzel é determinista. Muitos geógrafos têm medo, de vez ou outra, dar a real dimensão, apresentar a real dimensão do espaço, com medo de que eles sejam confundidos como algum pensador que defende simplesmente que o espaço determina as relações históricas, como Mackinder muito se aproximava dessa concepção, né? Mas não é disso que se trata. A geografia ela não pode também, ao negar esses modelos de tradição que, na verdade, foram impostos por um historiador, a geografia não pode ter medo de assumir a real importância do espaço. Isso é um grande perigo. Né? Ah, eu não vou dizer que o espaço tem alguma influência na história, porque eu vou cair num determinismo, um possibilismo. Então, se o espaço não tem influência sobre a história, sobre a sociedade, não tem por que a gente estudar a geografia. A geografia é uma ciência do homem e ela está buscando entender qual é a relação desse homem com o seu espaço, não é? A gente só não pode cair no erro de realmente forçar demais essa relação, mas é uma relação que é dada, não é? Uma relação que está expressa na própria ideia de espaço geográfico. Claro que aqui a gente entraria numa discussão muito longa, mas o importante é reparar exatamente o quê? Que há uma parcela de condicionamento. Quer dizer, os recursos não estão distribuídos de forma homogênea sobre o globo, os recursos estão distribuídos de maneira diferenciada. A geomorfologia influencia os contatos, os fluxos comerciais. O clima influencia a agricultura e por aí vai. É claro que antes da gente pensar nesse espaço como influência, a gente tem que pensar na relação infraestrutura-superestrutura do capitalismo, que é quem vai se apropriar desses elementos do espaço e valorizá-los. Né? O processo de produção do espaço é um processo de valorização do espaço. Valorização no sentido que, dado a economia política do capitalismo, o capitalismo ele valoriza o espaço de maneira diferenciada. Ele vai valorizar de uma tal forma um tal recurso, de uma outra forma um outro recurso, ele vai produzir uma segunda natureza nesse processo de valorização. Então, o que a gente tem que pensar é que o espaço, ele condiciona, mas ele é anteriormente condicionado por nossa concepção de uma economia política. Então, é claro, o perigo aqui seria pensar nesse espaço deslocado da economia política, como se o espaço em si tivesse o poder efetivo de nos condicionar por ele mesmo. De fato, há uma relação talvez podemos até colocar uma relação dialética entre espaço e essa economia política, né? De modo que o espaço ele condiciona segundo sua natureza primeira, mas ele é condicionado também segundo toda uma economia política que vai valorizar esse espaço, certo? Então, no fundo, é uma relação, né? Esse processo pelo qual a gente investiga a produção do espaço, ele é uma relação onde, de um lado, existem processos de valorização dados no âmbito de uma economia política, dado em outros âmbitos também, mas vou me resumir aqui a economia política. E, de outro lado, um espaço que seria constituído por uma natureza primeira, agora já uma natureza segunda, que continua sofrendo processos de valorização. Então, o espaço, ele participa nesse processo, em conjunto, né? Com a economia política. Né? Quer dizer, a economia política, ao valorizar esses recursos, também acaba influenciando as dinâmicas que se desenvolvem num determinado espaço. Porque ao valorizar, por exemplo, o petróleo como recurso, e aí é um processo de mercantilização, um processo de transformação de um recurso na forma de mercadoria, quando o capitalismo, no meio dos seus processos de reificação, coisificação, produz essa espécie de valorização, ele está valorizando diferencialmente o espaço, de modo que os locais que têm maior
quantidade desse recurso, sofrem um maior processo de valorização, um maior processo de intervenção do capital, um maior processo de participação, inclusive em eventos da geopolítica mundial. Então, quer dizer, o erro seria, por exemplo, nesse caso, considerar só o petróleo, né? Quer dizer, é o petróleo que é o grande causador dos embates da geopolítica do Oriente Médio. Isso é um erro. Né? O petróleo, na verdade, é o elemento fetichizado, mercantilizado pelo modo de produção capitalista, que ao sofrer esse processo de mercantilização, se torna o recurso que, pela valorização diferencial do espaço, produz conflitos geopolíticos. Então, assim, é um pensamento mais complexo, mais elaborado, portanto, capaz, inclusive, não necessariamente por ser complexo, mas por considerar mais elementos da nossa realidade, tem um poder explicativo maior do que simplesmente colocar o problema num recurso. Né? Esse recurso ele está sendo valorizado de alguma forma. Então, isso daqui é para que realmente seja entendido. Não é aqui o fato de que, bom, existem essas regiões, e aí é exatamente isso. É aqui que eu estou tentando me diferenciar da geopolítica clássica, que veria o petróleo, por exemplo, como um grande problema. Aqui a gente tem um viés de observação segundo os modelos de valorização diferencial desse recurso. Né? O próprio fato da gente chamar isso de recurso já é um exemplo de como a gente valoriza ele de uma determinada forma, né? Então, claro, né, não é porque o Spikeman ou o Mackinder escreveram sobre essas regiões que como se eles de repente colocassem um holofote e revelassem para as grandes potências que tudo depende da conquista dessas regiões. Na verdade, essas regiões, simplesmente por existirem e por existir um processo de diferenciação, de valorização do espaço, de valorização desigual desse espaço, naturalmente condicionam os eventos de uma geopolítica mundial. Isso associado a vários outros elementos, né? Então, o que Mackinder fez foi apenas revelar um fato que já condicionava a geopolítica internacional, o que possibilitou reações estratégicas mais precisas, ao passo que a teorização de Spikeman instrumentalizou meios de intervenção mais localizados para os Estados Unidos. No entanto, independentemente da existência desses dois autores, os fatos da geopolítica mundial funcionam como condicionamentos. Né? Esse termo aqui já diz respeito a essa ideia de que o espaço tem algum tipo de participação nesse processo de valorização, né? De modo que, os conhecendo ou não, o conjunto do desenrolar histórico levará, inevitavelmente, a uma maior recorrência de intervenções geopolíticas na região. O que Mackinder e Spikeman fizeram foi então observar um fato, que, como fato, é uma condição da geopolítica mundial, independente de este fato ter sido observado e sistematizado ou não. Quer dizer, a sua contribuição teórica é importante, mas aqui há uma importância do espaço em si nesse processo. Né? Nós não vivemos um espaço homogêneo, um espaço onde a valorização, portanto, se dá de maneira necessariamente desigual. Muito bem. Continuando lá agora, página 30. O fio geopolítico que buscaremos desenrolar diz respeito a um sistema de energias fechado. Energias essas que surgem como poder e que se traduzem em intervenções. Aqui já tem um conteúdo, parágrafo pequeno, mas importante. Na verdade, antes eu queria comentar um fato, né? Esse livro era para se chamar O Fio da Geopolítica. Né? E, na verdade, quando eu comecei a escrever, a minha primeira ideia foi tratar de três conflitos. Era tratar da guerra é, Ucrânia-Rússia, né? Ucrânia, OTAN, né? Contra a Rússia, conflito Israel-Palestina e conflito China-Taiwan. E a ideia era, inclusive, que fosse um livro de divulgação científica, mais um livro feito para um grande público, não especializado. Eu acho que eu consegui manter uma ideia de um livro mais amplo, né, mais didático, mas eu mudei completamente o rumo dele ao longo, né, do percurso, porque eu entendi que já tem muitas análises interessantes sobre esses temas e que talvez minha contribuição fosse mais uma gota ali num oceano, sem trazer necessariamente muitas coisas novas, né? E aí, no meio, né, da escrita, eu já tinha escrito alguns capítulos, depois eu tenho que voltar, eu acabei modificando esses capítulos para dar o tom correto desse livro. Eu mudei para fazer um livro de teoria e método em geopolítica. Não é? Então, na verdade, a ideia, por isso o fio geopolítico, no fundo, é o quê? Era a linha que o geopolítico puxa para entender como os conflitos internacionais mantêm relações uns com os outros, né? Como se fosse essa linha que, como veremos, né, costurada num mapa, né? E ao ser puxada, ela revela as conexões entre esses conflitos. Por isso, o fio da geopolítica vem dessa ideia
de que os conflitos que aparecem dispersos no mundo mantêm relações fundamentais que só se revelam quando eu vou analisar segundo uma teoria e método. Por isso, o grande problema é quando a gente bota, por exemplo, um historiador para fazer esse tipo de análise, que ele vai ter a sua contribuição, só que ele vai analisar parcialmente o fenômeno, porque ele não vai ser capaz de analisar do ponto de vista do espaço quais relações se mantêm, quais são as ligações entre esses conflitos de um ponto de vista espacial. Isso prejudica muito a análise, né? Eu falo e alguns colegas ficam até nervosos comigo, mas eu sempre digo que o historiador é um geógrafo pela metade, né? Quer dizer, é uma provocação mesmo, não nada contra os historiadores, pelo amor de Deus. Os historiadores fazem um trabalho fundamental, mas é uma provocação porque a geografia sempre foi apunhalada pelos historiadores, né? Agora eu faço minha vingança aqui. O historiador é um geógrafo pela metade, porque o geógrafo ele precisa conhecer a história para entender elementos espaciais, não é? E aí o geógrafo, entendendo os elementos espaciais, ele compreende melhor a história, porque a história não se dá no vácuo, se dá no espaço, né? Alguns esquecem isso, mas é importante sempre lembrar. E os historiadores não, muitas vezes eles pensam a geografia como o cenário onde as coisas vão ocorrer, pensando que esse espaço não é vivo, como diria Vidal de la Blache, né? Então é uma sacanagemzinha com os historiadores, vale a pena. Então, o fio geopolítico que buscaremos desenrolar diz respeito a um sistema, e já expliquei a noção desse fio da geopolítica, né? Diz respeito a um sistema de energias fechado. Energias essas que surgem como poder e que se traduzem em intervenções. Por que é um sistema de energias fechado? No sentido de que o globo, né, ele é um sistema de energias fechado. Você tem as energias dispostas, aqui elas são traduzidas em possibilidades de atuação dos países. E, inclusive, eu até trago da física o conceito de entropia, por exemplo, para analisar o Himland, no meu primeiro livro, o Afeganistão. Afeganistão, a nova geopolítica, o Afeganistão na ordem mundial e regional, 1979-2021. Conceito de entropia no sentido de que as coisas tendem a um sistema caótico, né? Justamente no sentido de que é um sistema cujas disponibilidades de energia e que são as possibilidades de intervenção das grandes potências se dão num espaço determinado, segundo suas possibilidades. Isso não quer dizer que a energia não possa ser transferida de um estado-nação para outro, porque as potências ascendem e caem, não é? E essas energias, então, elas são disponibilizadas no interior desses conflitos. Isso daqui eu analisei, por exemplo, de um ponto de vista até didático, a gente poderia pensar é, numa espécie de quanta energia eu tenho disponível para aplicar num determinado território. Quer dizer, os Estados Unidos ele tem que contar com uma parcela das suas energias de maneira fixa, ou pelo menos num limite, num mínimo necessário ao longo de algumas regiões estratégicas no mundo. É o caso do Himland. Então vamos dizer assim que os Estados Unidos precisa desprender uma certa quantidade de energia nesse sistema, não é? E que ele não pode exercer menos energia do que o necessário. Se ele começa a despender menos energia, ele fica sujeito às intervenções de outros países, né? Ele fica sujeito a se fragilizar. Então, ele precisa garantir que boa parte das suas intervenções sejam destinadas a essa região conhecida como Himland. Caso contrário, ele começa a perder sua influência no cenário internacional. E é um sistema fechado justamente porque esse daqui eu trago do Mackinder, que vem da ideia de era pós-colombiana, que seria a era que vem pós-1492, que é o momento em que o mundo ele não é, na verdade, ele não é configurado a partir de sistemas isolados, mas ele se torna um sistema único. Por isso, sistema fechado, né? Quer dizer, é um sistema diferente do que era, por exemplo, os sistemas geopolíticos na Idade Média, onde, por exemplo, no século XII ou XI, você não tinha qualquer contato entre os povos europeus e os povos americanos, né? Isso fazia com que fossem sistemas abertos que, dado sua expansão, poderiam se encontrar com outros sistemas e receberem novas energias, né? Então, o que eu digo, não quer dizer que novas energias não podem ser produzidas, né? Só significa que agora a gente tem um sistema único.
Quer dizer, a gente agora, o sistema Terra é um sistema fechado. E talvez esse sistema se abra na medida em que a gente se propõe a uma colonização espacial, um desbravamento do universo, né? Mas então, sistema de energias fechado, energias essas que surgem, então, como elas aparecem? Como poder e se traduzem como intervenções. Então, o país tem tanto mais energia para investir numa intervenção, quanto mais poder ele tem. Um país mais poderoso tem mais fichas, né, de energia para jogar nessa geopolítica do que um país que tem menos. E isso estabelece mais ou menos o conjunto da ordem internacional, né? Quanto à forma do poder, trata-se de um conjunto extremamente diverso. Então agora a gente está vendo, a gente falou de poder. Agora eu quero saber qual é a forma do poder, qual é o contorno, portanto, né? Quanto à forma do poder, então forma nesse sentido de limite, né? Como ele pode ser exercido. Quanto à forma do poder, trata-se de um conjunto extremamente diverso, que vai desde intervenções mais tradicionais até as novas formas de intervenção. E aqui nesse livro vou estabelecendo esse paralelo recorrentemente, porque a tese é justamente que o neoliberalismo introduz novos modelos de intervenção, e na verdade isso é histórico, né? O Fordismo tinha um modelo, e na medida em que se torna uma acumulação flexível, como diria o David Harvey, muda essa forma de intervenção. E aí é claro que eu vou buscar entender hoje como se dá as características específicas daquilo que eu vou chamar de geopolítica neoliberal. Há uma especificidade da geopolítica neoliberal em relação às formas de geopolítica anteriores. Por isso que eu vou diferenciar de formas tradicionais e formas, né, renovadas, né, novas formas de intervenção. É nesse contexto que gostaria de lhes introduzir uma teoria geopolítica baseada nos princípios de positividade e negatividade. É aqui que eu vou introduzir um conceito de um autor muito importante, né, para minha produção intelectual, que é o Byung-Chul Han. O Byung-Chul Han é um autor muito importante para mim. Vocês não vão conseguir ver, mas aqui tem uma coleção completa do Byung-Chul Han, que assim, na parte da estante só dedicada ao estudo do Byung-Chul Han, que assim, um autor que eu me dediquei a ler grande parte das suas publicações, muitos livros, para tentar entender exatamente qual a sua proposta filosófica, né? Mas principalmente ele vai trazer esse conceito, ele traz muito esse conceito ao longo de muitas obras, mas em relação ao poder, ele tem o livro O que é Poder, que é onde ele vai definir em relação ao poder exatamente essa ideia de positividade e negatividade. O que nos leva à primeira nota ali, ó. Termos presentes, né? Nota de rodapé. Nota 1. Termos presentes na filosofia de Byung-Chul Han. Enquanto a positividade identifica uma espécie de identidade, um estar aberto, a negatividade revela o sentido de da negação, da não identidade. Olha só, então o que eu estou querendo dizer aqui? Que a forma positiva do poder é a forma, e o próprio Byung-Chul Han vai caminhar nesse sentido. Isso daqui lá no capítulo 1 já começa a introduzir a noção do que é o poder absoluto, que é uma discussão do Byung-Chul Han. Mas basicamente a forma positiva do poder é a forma do poder mais efetiva, no sentido de que é uma forma do poder pela qual se pode criar uma positividade. Uma positividade no sentido de que o alvo da dominação se identifica com a dominação. E aí é toda uma discussão muito grande, né? O Byung-Chul Han ele vai, por exemplo, discutir isso no interior daquilo que ele chama de sociedade do desempenho, daquilo que ele classificou como psicopolítica, que é novo modelo de sociedade instituído após a biopolítica, que veio analisando Foucault, né? Que substitui o modelo de intervenção ortopédica pelo modelo de intervenção psíquica. Aqui é uma carga teórica muito grande, mas eu posso exemplificar para vocês. É o que o Byung-Chul Han dizia que é a superação da dialética senhor e escravo, né? Quer dizer, o Hegel coloca lá, né, num escrito muito famoso do Hegel, é o da dialética senhor e escravo. E nessa discussão, o Hegel vai colocar como, na verdade, se mantém uma relação dialética entre o senhor e o escravo, um depende do outro, mas que, na verdade, no fundo, o escravo teria a proeminência dessa relação, né? Byung-Chul Han ele vai dizer, essa dialética ela é psiquicamente internalizada. E agora, na sociedade do desempenho, cuja uma marca fundamental é a ideologia do desempenho, que é o discurso motivacional, por exemplo, o que eu tenho é justamente uma ideologia que é direcionada a construções, né? Construções de visão de mundo, onde o trabalhador ele se sente patrão de si mesmo.
Isso tem várias repercussões, né? Por exemplo, o projeto de vida nas escolas, né? É um processo de transferência da culpa, de um ponto de vista mais da psicanálise, né? E da economia política também. No sentido de que eu transfiro a culpa dos problemas estruturais da economia, do desemprego, da inflação, de todo o conjunto desses problemas para a figura do empregado, para a figura do trabalhador. E ele passa, então, a ser o responsável por todo o conjunto dessas mazelas sociais. Então, é exatamente isso, essa dialética é superada, porque eu me sinto agora senhor e escravo, né? Tanto eu sou senhor de mim mesmo, quanto escravo de mim mesmo. E aí ele vai dizer todas as repercussões psíquicas, né? A depressão, o burnout, e a dificuldade hoje de entender uma sociedade de classe. O trabalhador, então, ele passa a não reconhecer uma alteridade, porque ele se identifica com o poder, com a forma positiva desse poder. Ele passa a entender, então, que não existe uma luta de classes. Existe uma falta do desempenho próprio, de modo que se eu sou demitido, a culpa é minha, se eu recebo pouco, a culpa é minha, né? E não há um problema estrutural posto no interior dessa sociedade. Ele não reconhece, então, por se identificar com a forma de dominação, ele não reconhece aquele que o está dominando. Ele transfere esse reconhecimento na figura dele mesmo. Isso é o poder positivo, né? Que é o poder, de fato, mais interessante, vamos dizer assim, né? No sentido de que você tem um poder agora que faz com que eu me identifique. E essa não percepção da alteridade impede que eu encontre o meu verdadeiro inimigo. Impede que eu reconheça os problemas reais. Eu transfiro para mim mesmo essa culpa, né? Então, isso daqui, esse conceito de positividade e negatividade do Byung-Chul Han é um conceito que vai fundamentar grande parte da teoria do poder que está sendo desenvolvida nessa publicação. Vem outros elementos. Tem outros elementos que, como nós veremos, vão sendo discutidos ao longo do texto, mas isso daqui é um elemento muito importante, né? A negatividade do poder é justamente isso, esse poder visto como essa alteridade, é o reconhecimento, a forma mais negativa do poder e de determinada forma até uma ausência de poder é a violência, que é engraçado, né? A gente tem o costume de pensar a violência como a maneira mais clara e efetiva do exercício do poder. Né? O Max Weber ele vai definir o Estado como o monopólio da força. O Estado é aquele que tem o monopólio e legitimidade do monopólio sobre a força. Isso é uma maneira de entender o Estado segundo uma concepção negativa de poder, cujo resultado é uma análise do poder na sua condição de maior fragilidade. É o poder menos efetivo da violência. Na verdade, o poder real, o chamado poder absoluto, o poder efetivo, o poder, vamos fazer uma redundância assim, né? O poder mais poderoso, vamos dizer assim, né? Fazendo um pleonasmo aí, seria justamente o positivo, que é aquele pelo qual eu me identifico. Não é? Esse sim é o verdadeiro. Esse daí, ele é muito mais efetivo porque eu não preciso de ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu devo fazer. É aquele tipo de poder que eu não vou nunca olhar e falar, não, a culpa disso daí, desses problemas econômicos, é de um sistema econômico que funciona na base de crises. Eu não vou entender dessa forma. Eu vou colocar a culpa em mim mesmo. E o poder, ele foi tão efetivo que aqueles que produziram essa forma de dominação não precisam nem mover muitas peças. Você mesmo cumpre a função de se dominar em nome deles. Então, olha aí com uma perspectiva muito mais interessante, como a visão do Weber sobre o Estado é uma visão extremamente reducionista. Né? Inclusive, a própria visão marxista sobre o Estado é extremamente empobrecida nesse sentido, porque geralmente ele coloca o Estado é o meio, né, o modo de gerenciamento dos negócios da burguesia, ou como Marx lá no 18 de Brumário, o Estado ele é marcado pelos seus elementos de bonapartismo, né? Em momentos de crise ele se torna autoritário. E na própria geopolítica, o que vai ser analisado sempre é esse poder negativo, a possibilidade de um país invadir o outro, aplicar sanções econômicas. Isso o próprio David Harvey já analisa lá no Novo Imperialismo, quando, a partir do Gramsci, ele faz uma diferenciação entre coerção, né, e consentimento.
né? Quer dizer, a coerção é a forma negativa e o consentimento a forma positiva do poder. E ele vai dizer: nenhum país no mundo consegue se tornar hegemônico sem consentimento. É preciso um consentimento. E aí, é claro, esse consentimento é o quê? Justamente a possibilidade de que outros países me sigam sem eu necessitar de formas de intervenção agressivas. Esse é o fundamento da geopolítica neoliberal, como nós vamos ver. Na geopolítica neoliberal, mais do que nunca, em qualquer outro momento histórico, a forma positiva do poder se destaca em relação aos demais. Não quer dizer que lá atrás não existiam formas positivas, sempre existiram. Mas hoje existem formas renovadas, segundo novos meios técnicos de exercício desse poder. Nós vamos ver que uma grande possibilidade dessa interpretação é o fenômeno conhecido como guerras híbridas. Mas mesmo esse fenômeno tenta interpretar de uma maneira crítica, porque seu autor, o autor russo, Andrei Koríbiko, ele não fez uma interpretação crítica. Seria necessário trazer para o campo da teoria crítica para que uma interpretação mais adequada fosse possível, né? Muito bem, será a partir dessa consideração que buscaremos analisar os diversos conflitos que se apresentam, o que nos leva a uma segunda nota de rodapé. Essa teoria nos prepara para a construção de uma série de argumentos em favor do conceito de guerras híbridas, com a forma geopolítica do neoliberalismo. Um tema que estamos trabalhando pensando em publicações posteriores. Na verdade, por que isso? Porque quando eu estava escrevendo esse livro aqui, a ideia, né? Eu já estava escrevendo um livro antes, que era um livro sobre guerras híbridas. E eu percebi que ainda faltava uma teoria crítica para analisar as guerras híbridas. Aqui já é uma primeira tentativa. Então, provavelmente, em publicações posteriores, vou tentar analisar um pouco mais esse fenômeno e esse conceito, né? Muito bem, então fizemos aí uma leitura estrutural de uma boa parte do texto, né? Eu optei por dividir em mais de um vídeo a análise desse capítulo, que não é um capítulo longo, para que a gente possa digerir as informações, né? Acredito que é mais interessante que a gente consiga digerir. Então, aqui eu apresentei um pouco a continuidade do capítulo 2 e preparei um pouco vocês para entender o que é essa forma do poder positivo e negativo, que tanto será importante para a gente entender a geopolítica crítica. Bom, pessoal, agradeço vocês que assistiram o vídeo. É uma publicação aí que eu estou muito contente de ter feito, um projeto aí que já fazia um tempo que eu queria desenvolver, trabalhando teoria e método na geopolítica. É uma publicação, claro, independente, né? Eu tentei trazer, então, assim, justamente por ser independente, ela me deu muito mais liberdade de escrita, né? Me deu muito mais possibilidade de tocar em temas pouco ortodoxos, trazer novos autores. E a minha proposta é essa, que a gente analise esses conflitos segundo uma teoria crítica, né? A geopolítica segundo uma teoria crítica, né? E continuaremos, né, no próximo vídeo discutindo as implicações dessa forma do poder segundo sua característica positiva e negativa para pensar a geopolítica. Já está à venda no site da editora Atena e, claro, se vocês também quiserem, conseguem pedir para mim no Instagram por um preço muito melhor o livro. Só pedir para mim que eu entrego para vocês. Tá certo? Obrigado pela presença de todos e até uma próxima.